Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer o replante da jadeíta, vou dar dicas de cultivo de várias suculentas aqui, vou levar vocês para passear lá no jardim, mostrar a floração linda, linda, linda de uma orquídea, aquela que eu ganhei, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que eu ia reservar um local lá no jardim. Eu até já mostrei para vocês, né, onde eu arrumei, porém eu não mostrei ela florida e ela tá maravilhosa. Também fiz manutenção num vasinho que eu usei uma bacia, sabe aquelas tampas de bolo que cobrem o bolo? Dá um ótimo vaso aquilo lá. E tá mais de, eu acho que 2 anos, aquele vaso improvisado. Não é lá muito bonito, mas as plantinhas estavam assim sentidinhas. Até mostrei o vaso lá no Instagram. Se você não me segue lá, me segue lá também. Então acabei fazendo uma manutenção, peguei uns vasos menores que eu tinha espalhado lá no jardim para ser cultivado ao tempo, fiz a poda e enchi a parte que estava sem planta nenhuma. E conservei a pálida, principalmente a pálida, que estava com caule assim bem comprido, rústico, que daí eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostarem, não esquece, se inscreve no canal, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo de hoje, da jardinagem de hoje e no final, os pets, tá bom? Antes, eu quero mostrar para vocês a atualização de algumas plantinhas aqui. A primeira plantinha que eu quero mostrar é esse daqui, ó. Eu não mostrei a poda dela, que eu fiz no inverno, mas aí eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Olha só as mudinhas, deu 2 mudinhas aqui embaixo, que estão meio albinas, variegatas. Porém, às vezes isso aqui acontece na sua plantinha não porque ela realmente está variegata, é porque tem algum problema. Esse caule aqui, a plantinha, ela deu ácaro aqui no caule, na parte de baixo. Então, eu sempre falo para vocês, na hora de fazer a aplicação, tanto do sulfato de cobre, que ele já vem de fábrica com um pouco de enxofre, e também da aplicação do próprio enxofre puro, faça por baixo das folhas, porque é onde os ácaros se escondem. Eles fazem as teiazinhas deles, né? E acabam agindo no começo por baixo das folhas. Então, às vezes a sua plantinha tá mudando a coloração por causa de alguma praga, que foi que aconteceu com esse caule aqui. Então, as outras de cima aqui já estão saudáveis. E também, outra coisa que a gente tem que fazer com os nossos caules é deixar tomar sol da mesma forma que se fosse uma planta grande. Assim ele já vai se habituando ao sol e vai crescendo mudinhas compactas como essas daqui, ó, tá vendo? Aí então, futuramente eu vou ver se eu deixo essas mudinhas no próprio caule ou retiro, porque o caule assim ele tá bem feinho, olha só. Então isso daqui foi ataque de ácaros que deu nessa plantinha aqui, que eu vou ter que achar onde que ela tá para mostrar para vocês. Outra plantinha que eu fiz poda e replante, e que é uma época muito boa para estar fazendo agora, é as minhas Topsy-Turvy. Deixei esse caule aqui de uma delas que tá cheio de mudinhas e tá muito show, olha só. E aqui, por causa do excesso de umidade, olha só o que acontece. Começa a dar fumagina. Então eu vou dar uma lavadinha hoje nelas. E eu fiz um vasinho grande. Ó, já tá começando a enraizar. Tá vendo ali, ó? Tá cheio de raizinha nova. Então já pode receber rega. Uma plantinha que acabou queimando foi essa daqui, ó. Essa daqui é a Winds of Change. Aí talvez receba uma manutenção, uma atençãozinha mais especial. Era uma colônia tão linda, mas acabou queimando. O sol tá ficando mais quente, né?
E aqui, a atualização dessa plantinha aqui, ó. Essa daqui é a Montserrat. Ela também deu ácaro aqui embaixo. E aí eu fiz o tratamento e agora ela já tá dando várias mudinhas, olha ali, ó. Olha que linda. Aqui tem uma mudinha que tá bem compridona, eu acho que eu vou retirar, plantar em outro vaso ou plantar aqui mesmo, né? Aqui assim, ó, pra ela enraizar aqui. E ali, ó, tá vendo deixa eu pegar com um jeitinho aqui o vaso para não cair. Deixa eu pegar aqui a folha para mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso daqui foi ataque de ácaros, ó. Até teve uma inscrita que ela falou que comprou até um microscópio para poder ver se era realmente. E ela viu os bichinhos nas folhas. Então, isso daqui confirma realmente, ela me confirmou que isso daqui é ácaro. Então, volta e meia tem que estar fazendo aplicação principalmente do enxofre, daquele puro mesmo, não do sulfato de cobre. Apesar de que o sulfato de cobre, ele vem a misturinha de enxofre junto. Deixa eu mostrar outra plantinha aqui, que a gente fez o replante junto. E eu vou tentar achar onde que tá aquela plantinha. Tá aqui, ó. Tá aqui nessa bandejinha. Essa daqui, eu já nem lembro mais o nome dela. Mas eu vou deixar na edição do vídeo e vou procurar achar o nome dela. Deve ser uma paquivéria essa daqui. Aí ela foi regada, já tá, olha ali, ó, o caulezinho dela. Não tá um caule dos melhores. Quando as plantinhas passam por pragas, elas ficam assim, né? Essa daqui estiolou, olha só. Essa daqui, olha aqui, ó. Eu tenho que fazer a limpeza, tá dando duas mudinhas. Essa daqui é a longíssima, a variação astatlense. Olha o verso das folhinhas dela, que linda. Tá muito fofa, né? E aí, eu deixei tudo prontinho aqui pra gente tá fazendo a jardinagem desse vasinho aqui hoje, ó. Essa daqui é a jadeíta. Deixa eu colocar o celular aqui. Essa daqui é a jadeíta. Ó, Graptoveria jadeíta. Não é a melhor época para estar replantando jadeíta, mas eu vou tá fazendo o replante dela sim. Ó, vamos retirar as folhinhas secas para deixar um vasinho bem legal. Nesse vasinho aqui vai acabar dando 2 vasos, né? Ó, o caulezinho tá bem legal, é só as folhas secas mesmo que tá feinho. Vamos cortar. Muito legal a forma de reprodução dela, que dá de estolões, ó. Ela dá vários estolões, dando essas mudinhas. Vamos deixar elas todas ali de perninha pra cima. Vamos cortar mais um pouco aqui. Aí, aqui é só folha seca. Tá bastante tempo precisando de uma jardinagem esse vasinho aqui. E aí, eu vou, acho que, retirar esse substrato velho, vou renovar todinho, colocar um novo. Ó, ele tá cheio de mudinha. Muito linda essa plantinha, pena que não coloriu no inverno. Não tem muito segredo no cultivo dela, recebeu pleno sol no inverno, ó, cortei. Aqui, ó, ela já tá até solta no substrato. Então, tava precisando urgente mesmo de uma manutenção. Aí, às vezes, quando eu meio que ignoro, porque eu não tenho como tá fazendo a manutenção, muitas vezes eu já perdi planta por causa disso. Porque eu via que a planta tava precisando, ó, faz a limpeza, e acabava não fazendo a manutenção que ela tava precisando, e a plantinha acabava morrendo. Aí agora eu tento tá dando sempre bastante atenção para elas.
mas não é sempre que eu posso estar fazendo isso. Então é legal estar mostrando aqui no canal, porque daí vocês veem também todo o processo, né, do replante, da poda. Ó, tava tudo solto, gente, olha só. Então eu vou terminar a poda aqui dessas mudinhas. Vou tirar, olha só, tava totalmente solto. Vou terminar a poda delas e depois eu mostro para vocês elas todas replantadinhas com o vaso prontinho. Vamos tirar mais algumas aqui. Até as mudinhas que deu de estolão delas já estavam do tamanho das plantinhas mãe. Eu adoro essas plantinhas pequenas porque ocupam pouco espaço também. E não é uma planta difícil de cultivo. Ó, essa daqui tava totalmente solta, ó. Mais uma. A jardinagem de hoje ficou assim, ó. Olha só como ficou bonitinho. Nesse vasinho aqui de bonsai. Gente, as suculentas amam vasinhos de bonsai, porque são rasos e assim, eles não acumulam muita água e você coloca menos substrato. Aqui no fundo eu coloquei um pouquinho de isopor sim para fazer a drenagem, porque ela é uma plantinha mais rasteira, né? Então não precisa de tanto substrato. O vasinho tava bom, já faz mais ou menos, eu acho que uns 2 anos que essa plantinha está sendo cultivada nesse vasinho aqui de bonsai. Eu amo cultivar plantinhas em vasinhos rasos, então para você ter sucesso aí garantido com suculentas que dão rosetinhas pequenininhas, é interessante você fazer o cultivo em vasos rasos. Aqui, ó, por exemplo, eu plantei uma plantinha que está se recuperando, que é a Diffractens, numa latinha de atum que eu pintei. Todas elas são furadas, eu não vou virar que senão o substrato vai cair, mas todas são furadas e o vasinho é raso. Aqui eu passei cola, tá bem seco, tá preto, mas ele tá seco. Eu até vou depois dar uma mexida aqui para ver se não tem mais apodrecimento, porque essa plantinha aqui, ela é muito melindrosa. Deixa aqui, vou mostrar outra jardinagem aqui. Aqui tinha uma plantinha que eu mostrei para vocês, que eu não lembro qual era mais, e o vasinho tava vago. Aí eu lavei direitinho e replantei a Suloa aqui, ó. Ficou bem bonitinha, a Suloa da arvoretinha, então espero que futuramente ela dê uma arvoretinha bem legal aqui nessa bonequinha que também é furada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem o furinho que eu fiz dentro de um balde. Eu enchi o balde de água, aí você tem que encher, não pode deixar oco a parte aqui, né, vira. E tenta encher bastante de água e vai assim martelando de pouquinho em pouquinho até você ir quebrando o esmalte da cerâmica. Vai bem devagarinho até que uma hora ele acaba fazendo o furo. Então tome bastante cuidado para não acabar rachando o seu vasinho, tá? Tente virar de uma forma assim dentro do balde ou da bacia d'água que encha de água, porque se tu pegar e colocar o vasinho virado assim, ele acaba entrando ar dentro e fica oco, sem água. Tem que ter água dentro, sabe? Tem que preencher todo o interior de água para não quebrar o seu vasinho de cerâmica. Aqui eu fiz esse arranjinho aqui, ó, fiz a poda da Water Lily, fiz a poda da minha Laguna Sanches e também fiz a poda da Monte Vampire ou... esqueci, Zesta, o nome dessa plantinha aqui também. Então, às vezes a gente vai estar comprando plantinha igual com o mesmo nome, então fica de olho aí. E o restante das rosetinhas da Jadeíta eu coloquei aqui, ó. Acho até que ficou legal, todas de rosetinha nessa marmitinha aqui, ó.
muito show. Outro vasinho que eu também fiz a manutenção, que foi de onde eu tirei as suluas, foi esse daqui, ó. Coloquei uma híbrida, coloquei essa plantinha aqui que é a Chocolate Soldier, coloquei essa daqui que eu não sabia mais onde plantar, e junto com a Pietet Frios. Tá muito linda, olha só. Aí ela tava já até entortando, sabe? Que ela tava à procura da luz, tava um tempão ali para ser replantada. Aí logo logo ela se endireita. Acho que vai ficar bem legal. Eu fiz atualização até do vasinho dessa plantinha aqui, que essa daqui é uma híbrida de mahogany. O vídeo até a minha plantinha, ela tava com edema. Então, se eu não me engano, o nome do vídeo é Porque Sua Plantinha Dá Edema. Então, dá uma navegada aí no canal que tem muita dica legal e tem muito vídeo assim, dando dicas sobre pragas, doenças que você pode acabar tendo aí nas suas plantinhas. Muito show! Então ficou até bem legal. A única que não foi podada foi a Pietet, porque ela é uma plantinha também que eu considero agora melindrosa. Depois de tentativas de cultivar ela ao ar livre, acabou que não deu muito certo. Então o jeito é cultivar ela com uma certa proteção. E uma dica muito importante é, depois de você fazer as jardinagens, sempre lavar os utensílios que você tem, para se caso haja alguma contaminação naquele solo que você usou para fazer as podas, fazer os replantes, acabar não indo para a próxima jardinagem que você fazer, principalmente pragas de solo, como cochonilhas de raiz e os nematóides. Então, aqui tem sido uma prática assim constante eu estar fazendo isso. Sempre, sempre, sempre eu deixo tudo lavadinho, pronto para a próxima jardinagem. E aqui eu tenho aquele vasinho que tá maravilhando desse sedum aqui, tem uma Cubic e tem o restante das rosetinhas aqui, ó, da Melaco, que até o vasinho da Melaco tá aqui, ó, que a gente fez no vídeo anterior. Dá uma conferidinha aí no vídeo anterior que você vai ver a jardinagem. Deixa eu mostrar esse vasinho aqui, ó, que eu acho que eu vou deixar ele no substrato que ele veio, porque ele tá bem, as plantinhas estão bem por enquanto. Então, por enquanto eu vou deixar ela assim. Muito linda, né? Essa daqui, deixa eu dar a identificação para vocês aqui. É uma... Meu Deus do céu, quem disse que dá para enxergar alguma coisa aqui? Vou deixar na edição do vídeo a identificação, olha só. Não tem como enxergar isso daqui, misericórdia. Deixa aqui. Então vamos lá pro jardim ver a orquídea e aquele outro vaso que eu prometi mostrar para vocês, que tá lindando agora. Olha só que lindeza que tá essa orquídea, olha só. Que maravilhosa, tá cheia de haste floral, olha só. E ela emite um perfume tão gostoso, mas tão gostoso, olha só. Então fica aqui a atualização que eu prometi mostrar para vocês das flores dela, que é linda, linda, linda. E o vaso que eu quero falar para vocês é esse daqui, ó. Eu enchi de Gisele, até caiu folha aqui, não sei do que. Gisele, tem também a Purple Delight, tem uma Vivian que permaneceu aqui. E aqui, ó, olha só a Purple Delight, que coloração incrível. Tá nessa tampa de bolo aqui, ó. E como as plantinhas foram podadas, eu ainda não reguei. Já faz mais de... Olha, faz mais ou menos uma semana que eu fiz a poda e elas ainda, o vaso não foi regado. E olha só o estresse que a pálida tá. Olha que lindeza. Olha o caule. Eu até tava cismada de deixar ela assim por causa disso daqui, ó. Que foi uma haste floral que acabou dando esse preto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar bem. Não dá para focar. Então eu tava cismada, mas eu pensei, não, vou manter ela assim, porque tá bem legal. E até as mudinhas estão super estressadas e bonitinhas também. Olha só. Aqui é a Water Lily, que tá super estressada. E aqui tem uma híbrida. Vem cá, Maqui. Olha só. Para finalizar o vídeo, olha só quem veio aqui.
para receber um carinho no meio das suculentas. Então é com ele que eu vou me despedir de vocês hoje. Olha só que lindeza, o meu menino lindo. Olha só, tá muito claro que tu tá se piscando todo. Gostoso da mãe, gostoso, né? Esse é o príncipe da mãe, né? O outro príncipe tá aqui também, ó. Deixa eu mostrar esse outro príncipe. Olha só, esse outro príncipe, que lindo. Tá cheiroso aqui, né? Por causa da orquídea, né, meu amor? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu falar uma coisa aqui desse vaso. Essas plantinhas aqui, elas foram podadas e as outras aqui, como estão super estressadas, ainda não sentiram falta de água. Porém, quando eu ver que daí tá muito seco e essas aqui já estarem, deixa eu ver aqui, bem sequinhas, aí eu vou fazer a rega. Até aqui tá meio molinho, ó. Acho que vai precisar de uma segunda poda. Então tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de jardinagem aqui, porque as outras estão pegas, precisam de água, e as podadas aqui eu tenho que tomar um cuidadinho mais especial. Olha aqui, ó. Tá tudo assim, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Trouxe a minha Ripsalis para cá pro jardim já faz tempo e ela gostou muito, porque cada chuvinha que dá, ela já tá tomando chuva, e as Ripsalis, elas amam umidade, né? Elas se dão muito bem aqui no clima da minha cidade, e começou a brotar todinha, ó. Olha que lindeza. Certo, logo ela começa a dar flor também, ó. Tá cheia de brotação, essas partes branquinhas. Olha que lindeza que tá essa menina linda aqui, ó. Essa daqui é muito parecida com a Douglas Hutt, mas eu não lembro mais qual é o nome dela. Vou deixar aí na edição do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!